Então eu quero iniciar conclamando você com a palavra do Senhor. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Fala isso aí para o seu irmão. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja é o nome da nova série de exposições que nós vamos iniciar a partir de hoje. Exposições nas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, escrita pelo apóstolo João, quando Deus o chama, o seu servo, para falar a essas 7 igrejas. E nós vamos, pelos próximos domingos, trabalhar positivamente aqui a mensagem a cada uma destas igrejas. E veremos, meus irmãos, o quanto esta mensagem escrita lá no primeiro século é atualíssima para os nossos dias. A palavra do Senhor, ela é sempre eterna e sempre proveitosa para toda e qualquer geração. Portanto, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu quero convidar você, então, a abrir comigo a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2. Nós leremos, meus irmãos, do verso 1 até o verso 7, Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, nós vamos olhar a mensagem que Deus transmite a esta primeira das 7 igrejas e vamos meditar então aí nesse tema, Éfeso, um chamado ao arrependimento, um chamado ao arrependimento. Farei a leitura então, capítulo 2 do livro de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho contra ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, a tua palavra foi lida e nós, o teu povo, estamos aqui prontos para te ouvir. Por isso pedimos, fale ao nosso coração e nos edifique, em nome de Jesus. Amém. O autor desse livro que nós vamos começar a considerar as 7 cartas a partir de hoje é o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João, o mesmo autor do Evangelho e das 3 cartas. Nesta ocasião, o ano de 96 depois de Cristo, o apóstolo João é o último dos apóstolos vivo. E ele escreve aqui, começa o livro de Apocalipse dizendo que ele se achou em espírito. Estava na ilha de Pátimos, ali condenado pelo imperador Domiciano, e ele diz: foi condenado por causa da palavra, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra, por pregar o Evangelho, por anunciar o Cristo Salvador e o único Deus, nos dias em que os imperadores eram adorados como deuses, e havia nessa cidade de Éfeso um culto ao imperador, e todos deveriam reconhecer a sua divindade. O imperador romano era o próprio Deus na terra, e o apóstolo João, assim como os demais apóstolos que também fazem parte do grupo dos 12, pregavam o único Deus, monoteísmo, o Cristo,
O Deus que se fez homem, veio e morreu pelos nossos pecados, foi sepultado pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus Pai e prometeu que vai voltar. Esta era a mensagem central do Evangelho. E por pregar essa mensagem central, o apóstolo João foi aqui exilado nesta ilha, e nesse exílio, um lugar onde o Império Romano mandava todos aqueles que eram condenados para ali morrerem e serem abandonados, mas neste lugar de abandono, neste lugar de condenação, neste lugar de expectativa de morte, foi o lugar que Deus tomou esse apóstolo e deu para ele a mais importante revelação que nós temos, o livro do Apocalipse. Muitas pessoas têm um pouco de receio com o livro do Apocalipse, porque olham para Apocalipse pensando apenas na questão das tragédias, na questão do fim do mundo, o mundo vai acabar, vai ter fogo, vai ter isso, vai ter aquilo. Aqui nós temos, quase que na sua totalidade, linguagens simbólicas, representativas, para apontar para o final dos tempos, sim, mas o livro de Apocalipse não se resume a só isso. Na verdade, o que sintetiza o livro do Apocalipse é a vitória do Cordeiro e da sua igreja, e é exatamente sobre isso que o livro trata, não sobre todo esse medo e pavor, às vezes apocalíptico, que as pessoas às vezes atribuem a este livro, sobretudo quando acontecem algumas catástrofes, quando acontecem algumas situações de impacto, quando algumas guerras, algumas situações, é o Apocalipse, é o fim do mundo. O livro do Apocalipse trata, meus irmãos, da vitória do Cordeiro e da sua igreja, portanto não é um livro de tristeza e nem de medo, é um livro de alegria, de celebração, a consumação da vitória do Cordeiro. E aqui, neste livro, o apóstolo vai ser então direcionado pelo Senhor para escrever cartas às 7 igrejas. Aqui no capítulo 1, do versículo 11, ele diz, o que escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas que compunham as igrejas da Ásia Menor, onde hoje é a região da Turquia. O sul da Turquia era onde ficava a igreja de Éfeso naquela ocasião, Ásia Menor. E essas igrejas, dizem os comentaristas, que as 7 igrejas aqui representam a totalidade da igreja do Senhor por todos os séculos. É um número também, como tantas outras questões que acontecem aqui no livro do Apocalipse, um número simbólico, representativo. O 7 representando o número perfeito de todas as igrejas do Senhor. Não só as igrejas que receberam estas cartas aqui no primeiro século, mas a igreja também do século 21 e a todas quantas ainda verão até que Cristo venha. Portanto, meus irmãos, esta é uma carta atualíssima, escrita para a igreja do Senhor de todos os tempos. Algo que é comum e que nós vamos perceber aqui nas 7 cartas, é que a carta começa endereçada a uma igreja em específico, como nós veremos hoje, a igreja de Éfeso, e ela termina, todas as cartas terminam com esta mesma expressão: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz agora no plural, não mais no singular, às igrejas. Portanto, foram cartas escritas não apenas para serem lidas em uma igreja específica que levava o nome, mas cartas escritas para serem lidas em todas as 7 igrejas da Ásia Menor. A mensagem aqui de Éfeso, o chamado ao arrependimento, era a mensagem também para Sardes, para Pérgamo, para Tiatira, para Laodiceia, e assim todas as 7 igrejas deveriam ouvir essa mensagem. O contexto aqui, meus irmãos, e essa cidade era uma cidade muito importante. Nós vemos a referência à cidade de Éfeso lá no livro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quando o apóstolo Paulo, na sua
primeira viagem missionária, aliás, terceira viagem missionária, é chamado a Éfeso para então ali proclamar o Evangelho. O apóstolo Paulo passa ali cerca de 3 anos pregando o Evangelho, e ali nasce a igreja dos Efésios, a igreja na cidade de Éfeso. Naquela ocasião, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vamos ver muitos milagres que acontecem ali, com a chegada do apóstolo, com a chegada do Evangelho, né? Pessoas são libertas. O texto começa nos dizendo lá sobre me fugiu o nome aqui, da Lídia, a vendedora de púrpura, né, da cidade de Tiatira, e que é uma das 7 cidades que recebe aqui também esta carta, que é chamada pela palavra do Senhor, e juntamente com ela outras mulheres, e um grande movimento espiritual acontece ali em Éfeso, e o texto diz lá, a ponto dos feiticeiros queimarem os seus livros, daquela que era usada como fonte de lucro, a adivinhadora, ser liberta pelo Senhor, e um grande mover de Deus acontece nessa cidade, uma cidade extremamente desafiadora, meus irmãos. Uma das cidades mais importantes, se não a mais importante da Ásia Menor naquela ocasião, uma cidade que já aí no período do ministério do apóstolo Paulo, por volta do ano 52 depois de Cristo, já era uma cidade que contava com cerca de 300 mil habitantes, uma cidade muito grande. Hoje, quando nós falamos em cidade de 300 mil habitantes, nós já ficamos assim um pouco, né, assim, é uma cidade grande. Imagina lá naquele primeiro século, era uma cidade importantíssima, detentora do porto mais importante, por onde passavam todas as riquezas do Império Romano. Uma cidade rica, uma cidade grande, mas uma cidade também mergulhada na idolatria, uma cidade mergulhada na promiscuidade. Era nessa cidade que havia o grande templo da deusa Ártemis, considerada a deusa da fertilidade, também conhecida como Diana, a rainha dos Efésios. Esse templo dedicado a ela era uma das 7 maravilhas da época. Dizem que eram cerca de 180 colunas, todas revestidas de ouro. Nesse templo serviam a deusa da fertilidade cerca de 1000 prostitutas cultuais que vendiam seus corpos em troca de culto e adoração. Era um ambiente de promiscuidade, um ambiente também de idolatria. Havia ali um templo dedicado ao imperador e as pessoas eram conduzidas à adoração a ele como sendo Deus. E muitas outras questões que nós podemos ver aqui, que é o contexto dessa cidade, que era um grande desafio. No meio desse contexto está a igreja do Senhor, está o povo do Senhor, como é comum, meus irmãos. Na oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, quando Jesus ora por nós, ele ora dizendo assim: não os peço que os tire do mundo, mas eu os peço que os livre do mal. A igreja do Senhor está no mundo, e nesse contexto do mundo, nós somos expostos a todo tipo de desafios, situações, riscos, tribulações, e estamos sujeitos o tempo todo, se não vigiarmos, às contaminações. E aqui era um risco muito grande também para a igreja do Senhor. Quando o apóstolo João está escrevendo esta carta, já um pouco mais velho, né? Ele, durante esse império, durante o governo do imperador Domiciano, é colocado na ilha de Patmos, mas depois ele vai voltar para a cidade de Éfeso, durante o império de Trajano, e diz a história que ali naquela cidade, ele morreu já velhinho, né? E era ajudado, sendo conduzido pela igreja, pelos irmãos, mas morreu em Éfeso. Mas nesse contexto aqui, ele está ilhado na ilha de Patmos, e ali escreve então esse livro tão maravilhoso que nós temos, e essas 7 cartas. As cartas aqui, nós vamos perceber que elas têm uma estrutura básica em todas elas. O Senhor começa se apresentando, a um elogio à igreja, há também uma acusação, o apontamento de uma falha e um pecado, e termina sempre com uma promessa. É assim, meus irmãos, o Evangelho.
O Evangelho apresenta quem é Cristo. Ele é a boa nova, o Cordeiro de Deus que se fez pecado em nosso lugar. O Evangelho nos faz reconhecer também o que temos feito de bom na presença do Senhor, porque somos transformados, lapidados por essa santa e bendita palavra. Mas o Evangelho também aponta o nosso pecado, aponta a nossa falha, e nunca deixa de trazer para nós uma promessa de esperança. Então aqui, essa é a estrutura, salvo raras exceções, algumas das igrejas aqui que não receberão acusação, apenas elogio, mas nessa que nós estamos contemplando, existe aqui sim o contexto da acusação. O capítulo 2, então, que nós lemos, começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, o que é comum também em todas essas cartas, as quais elas são endereçadas ao anjo da igreja. Há aí talvez algumas especulações sobre que anjo seja esse daqui. Alguns são da opinião de que cada igreja tinha um anjo, como se fosse um anjo da guarda que protegia aquela igreja, e agora está sendo escrita então essa carta para aquele anjo. Mas é mais comumente aceito na tradição cristã que o anjo da igreja aqui se refira aos pastores da igreja, ou seja, aqueles que foram levantados por Deus para cuidarem do rebanho, para nutrirem o rebanho, para orientarem o rebanho. Então aqui nós vamos seguir essa tradição. Então o anjo da igreja em Éfeso, então o pastor daquela igreja, o Senhor está se dirigindo a ele. E aqui ele vai dizer algumas questões, e primeiro fazendo a sua apresentação. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Aqui a ideia, de novo, aqui das estrelas e dos 7 candeeiros, né? A igreja como sendo a estrela do Senhor, as 7 estrelas, e o candeeiro, a luz da igreja que resplandecia ali, e essa luz é o próprio Cristo. É a presença do Senhor, e diz, conserva na mão direita. Aqui nós podemos perceber como que o Senhor se direciona à sua igreja, dizendo, eu a tenho na minha mão. A igreja do Senhor está na mão direita do Senhor. É Ele quem conduz a nossa história, é Ele quem direciona a nossa caminhada. E não somente estamos nas mãos do Senhor, como sua igreja, como seu povo, mas também Ele está presente no nosso meio. Ele diz que é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, e é justamente por estar presente conosco, com a sua igreja daquela ocasião e com a igreja de todos os tempos, é que o Senhor conhece a cada um de nós, de maneira muito individual, de maneira muito particular, de maneira muito personalizada. Ele conhece a mim e a você. De maneira que o salmista, lá no Salmo 139, ele chega a dizer, ainda a palavra não me chegou aos lábios, e tu, Senhor, já a conhece toda. Ele conhece aquilo que nós estamos pensando, Ele sabe por onde nós estamos andando, Ele sabe aquilo que nós estamos falando, não está conosco para fazer uma vigilância como alguém que está ali esperando uma falha nossa, mas graciosamente está presente conosco para nos instruir pela sua santa e bendita palavra e nos chamar ao arrependimento, nos chamar a um outro caminho. Esta é a grande ênfase desta mensagem aqui à igreja de Éfeso, e é exatamente isso que o versículo 2 vai nos dizer. Ele diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os achastes mentirosos. Esse é o elogio que a igreja vai receber do Senhor aqui, uma igreja elogiada pela sua constância, pelo seu cuidado doutrinário,
Uma igreja que tinha preocupação com a manutenção da doutrina, da palavra verdadeira, conforme ensinada pelos apóstolos. É a esta igreja, meus irmãos, quando lá em Atos capítulo 20, no versículo 29, quando Paulo está se despedindo da igreja, ele diz: depois da minha partida, penetrarão no vosso meio lobos vorazes, homens que virão para perverter o ensino e os levar para um outro caminho. Esta igreja aqui é elogiada por ser aquela igreja que, mesmo depois da partida do apóstolo, depois da vinda do pastor Timóteo, agora do pastor João, o apóstolo João, esta igreja permaneceu firme na doutrina. Se há um elogio que a igreja precisa receber, meus irmãos, é o elogio da seriedade com a palavra. Se existe uma coisa que para nós é cara, se existe uma coisa que para nós é importante, é a seriedade para com a palavra do Senhor. Não negociamos valores inegociáveis. Muitas vezes vemos nos nossos dias igrejas em busca de aceitação, crentes em busca de aceitação, muitas vezes líderes em busca de aplausos, e por causa disso negociam-se verdades inegociáveis. Muitas vezes distorce-se a palavra de Deus para que ela possa falar aquilo que Deus não fala. O evangelho muitas vezes é pregado de uma forma um pouco mais adornada, um pouco mais leve, para que possa ser um pouco mais agradável aos ouvidos. Muitas vezes se pensa, precisamos vir para a igreja no domingo, sair daqui com uma boa palavra de incentivo, para que nós possamos ter uma semana abençoada e possamos estar com a nossa bateria recarregada. Igreja não é academia onde você vai malhar para que o seu corpo esteja bem e disposto para você dar conta do seu serviço. A igreja é o lugar onde a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é pregada de maneira a nos conclamar sempre, meus irmãos, ao arrependimento, ao retorno do caminho do Senhor. Esta é a grande ênfase do Evangelho. Mas aqui ele diz então exatamente isso: conheço as tuas obras e o teu labor. Era uma igreja ativa, era uma igreja que continuava cumprindo o ID, pregando o Evangelho. As obras da igreja eram feitas para glorificar o Senhor. O labor, a ideia aqui de labor, é aquele serviço que faz-nos suar. Era uma igreja dedicada ao Evangelho, dedicada à palavra e disposta a suar pelo Evangelho. E uma igreja que ele diz perseverança. A ideia de perseverança aqui é de onde vem a nossa palavra, muitas vezes, de agonia. Era uma igreja que perseverava em meio às agonias da vida, em meio às lutas. Imaginemos, meus irmãos, se muitas vezes nós, no contexto em que nos encontramos, às vezes como igreja, nos sentimos perseguidos, sentimos às vezes o tamanho do desafio que é nos posicionarmos, que é não ficarmos em cima do muro. Muitas vezes somos rechaçados, muitas vezes temos alguns olhares torcidos para o nosso lado, porque não seguimos a cartilha do politicamente correto, porque não estamos em busca de aceitação e nem de aplauso de homens, mas estamos aqui pela centralidade, a verdade da palavra do Senhor, o Evangelho que confronta o pecador. Se nós, nesse contexto, muitas vezes nos sentimos assim, imaginemos os nossos irmãos naquele primeiro século. Uma igreja que vivenciava um contexto de uma idolatria, de uma promiscuidade, de um pecado, de situações das mais terríveis que aconteciam ali, e esta igreja lutava, laborava para manter-se firme e fiel, perseverava. Ele diz aqui que não pode suportar homens maus, que os pusestes à prova, que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Era uma igreja que, como aquela igreja quando Paulo esteve pregando lá em Bereia, e o apóstolo Paulo diz que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque os crentes de Bereia
ouviam a palavra e iam então fazendo a análise, chocando texto com texto, escritura com escritura, não recebiam qualquer coisa, não falavam amém para qualquer coisa, não estavam aceitando qualquer vento de doutrina, eram pessoas comprometidas, dedicadas e que tratavam com importância o evangelho qual praticavam. Ele diz aqui que eles colocam esses homens maus à prova, e esses homens aqui, que são aqueles que o apóstolo Paulo diz lá em Atos 20, que penetraram no meio da igreja, se declaravam apóstolos. Imagino talvez, quem sabe depois da partida do apóstolo Paulo, alguns desses aqui dizendo: eu sou o novo apóstolo, eu me declaro apóstolo, eu me consagro apóstolo. Mas estes homens aqui não poderiam ter as credenciais apostólicas, porque uma das principais credenciais apostólicas eram ter sido chamados diretamente por Cristo, eram ter presenciado os acontecimentos que marcaram a passagem de Cristo aqui pela terra e, sobretudo, a sua ressurreição. É lá em Atos capítulo 15 que o apóstolo Paulo vai dizer que o Cristo ressurreto se manifesta aos seus 12 apóstolos e depois tardiamente se manifesta ao próprio apóstolo Paulo. Então era credencial apostólica e a igreja não aceitava qualquer coisa. Era uma igreja comprometida, uma igreja que estudava as escrituras, coisa muito boa, mas não era uma igreja perfeita. Era uma igreja que tinha uma ortodoxia, ou seja, um ensino doutrinário, uma dedicação à palavra, mas tinha dificuldade com a ortopraxia, ou seja, colocar o ensino em prática em alguns aspectos, e essa igreja vai ser confrontada pelo Senhor. O verso 3 ele diz: e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Suportastes provas por causa do meu nome. Se tem uma coisa, meus irmãos, que marcou o contexto do primeiro século, de todos os crentes, e que marca ao longo da história, mas sobretudo nesse primeiro século, que era o período do grande testemunho, dos grandes mártires, homens que morreram por Cristo, homens que não negaram a sua fé, que não abriram mão da sua convicção, fosse qualquer a situação que tivessem que enfrentar. E aqui, de novo, ele diz: vocês suportaram provações, vocês perseveraram, vocês não desistiram por causa do meu nome. Às vezes, meus irmãos, nós fazemos algumas aplicações, ou talvez algumas comparações aos nossos dias. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes, meus irmãos, quando algumas provações batem à nossa porta, quando algumas dificuldades batem à nossa porta, muitas vezes eu não estou diminuindo a dificuldade de ninguém, porque cada um sente a sua dor da sua maneira, cada um tem em grau de importância para si aquilo que está acontecendo. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós somos traídos pela nossa mente, somos levados pela nossa humanidade e pelo esfriamento da nossa fé a supervalorizar situações que acontecem conosco, e muitas vezes perdemos a esperança, perdemos a fé, perdemos a confiança no Senhor por causa de situações que nós podemos às vezes ter como oportunidades para vermos a glória de Deus. De maneira que o apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos, capítulo 8, no verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos ser uma igreja também perseverante, disposta a suportar provas por amor do nome do Senhor e não nos deixar esmorecer. É lá em Hebreus, capítulo 12, que o apóstolo Paulo diz assim: também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
o qual, em troca da glória que lhe estava proposta, suportou a ignomínia, não fazendo caso dela. E aí ele diz, preste atenção, para que vocês não desmaiem fadigados. Às vezes, meus irmãos, quando nós focamos demais no que nós não devemos focar, nós caímos desanimados e fadigados. Mas essa igreja é elogiada pela sua perseverança. O versículo 4, então, é onde chega aqui o anúncio que também dá tema à nossa mensagem. Éfeso, um chamado ao arrependimento. Depois desses elogios, dessa apresentação, tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. É dito aqui sobre essa expressão, abandonastes o teu primeiro amor. Alguns são da opinião de que a igreja dedicou-se tanto à doutrina, que esqueceu do vivência ou esqueceu da prática do amor ao Senhor, e estava havendo aqui um esfriamento. Eram pessoas ávidas doutrinariamente, prontas a responder qualquer questão que lhes era apresentada, mas pessoas que estavam perdendo o seu vigor, perdendo a sua chama, perdendo o seu brilho. E aqui o convite será para voltar às práticas e lembrar do seu primeiro amor. É dito também sobre essa expressão que talvez por causa da defesa da doutrina e do apego, com toda a dedicação à verdade das Escrituras, muitas vezes também estava se abandonando o amor pelas pessoas. A igreja tornou-se uma igreja extremamente desconfiada, desconfiava de tudo e de todos. Ao colocar à prova aqueles que se declaravam apóstolos e não são, os homens maus que estavam penetrando nesta igreja, eles começaram a olhar com um olhar de desconfiado ou de desconfiança para todos. Quem de nós nunca se viu assim? Quem de nós nunca duvidou de uma conversão? Quem de nós nunca olhou para uma pessoa e disse, será que é convertido mesmo? Será que é verdade? Às vezes, de conversões, por exemplo, que acontecem nos presídios, muitas vezes dúvidas surgem. Está dizendo que é crente agora para poder aliviar a pena. De pessoas que às vezes cometem situações, atrocidades, coisas que nós humanamente não conseguimos aceitar. Mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, convida a todos dizendo, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a lã, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão puros como a neve. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus não nos trata como muitas vezes nós mesmos nos tratamos. Somos extremamente duros e ríspidos e punitivos conosco mesmo, e nem tampouco Deus trata as pessoas como muitas vezes nós tratamos. Então aqui é um chamado ao retorno do primeiro amor, a volta a este amor. E nós vamos perceber, deixa eu só conseguir abrir essa água aqui, nós vamos perceber, meus irmãos, que um movimento aqui a igreja vai ser chamada a fazer, e a igreja vai ser chamada a lembrar, a se arrepender e a voltar. Olha aí o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venham a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, se não se arrepender. A palavra de Deus é sempre pregada a nós, meus irmãos, confronta o nosso pecado, mas nos chama a uma mudança de atitude, a uma metanoia, uma mudança de comportamento. É em Romanos capítulo 12 que nós temos essa expressão no versículo 1 e no versículo 2. O apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformação do entendimento ali é metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, de coração. Você está sentado aqui nesta noite, você está me ouvindo aí na sua casa nesta noite, a palavra de Deus está sendo pregada para que nós possamos refletir. A oração que o salmista faz no Salmo 139 é esta: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Não é aquele que expõe os nossos pecados para nos expor à vergonha, mas expõe os nossos pecados para nos chamar à mudança. Então aqui lembra-te, pois, de onde caístes. Lembra quando foi que algo começou a mudar na sua vida. Lembra quando foi que você começou a aceitar algumas coisas que você não aceitava. Lembra quando foi que você começou a concordar com algumas coisas que você não concordava. Lembra quando foi que você deixou que o relativismo dos nossos dias entrasse no seu coração. O pecado é relativo, depende da visão de cada um. O que é pecado para você pode não ser pecado para mim. O que é pecado para o outro pode não ser pecado. Pecado, meus irmãos, é toda e qualquer falta de conformidade com a palavra do Senhor. Pecado é toda e qualquer transgressão à verdade da palavra do Senhor. Pecado é deixarmos de fazer aquilo que Deus nos manda fazer na sua santa e bendita palavra. Não importa se nós gostamos ou não gostamos. Não importa se isso é agradável a nós ou não é agradável a nós. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então o chamado aqui para lembrança, para refletir, é você voltar um pouco na sua história e lembrar um pouco quem você era, como você se comportava, qual era a sua atitude e como você está hoje. Quantas pessoas dizem: eu já fui tão fervoroso na minha fé, eu já tive uma vivência cristã tão diferente, eu já fui tão usado por Deus, eu já fui daquela pessoa que a pessoa no ônibus não podia falar bom dia. Ah, você se deu mal, você não devia ter falado bom dia comigo, porque só de falar bom dia eu pregava de Gênesis a Apocalipse para ela. E às vezes a pessoa descia até antes de um ponto. E tem pessoa que fala assim: vou descer, eu vou ficar por aqui, né? Eu não aguento mais essa pessoa falar de Jesus para mim. Mas às vezes o tempo vai passando, meus irmãos, e nós vamos sendo aqueles crentes do complicado, né? Será que vai chover? O sol está quente hoje, né? Às vezes as pessoas falam coisas, situações acontecem e nós vamos mudando de assunto. Temos medo às vezes de nos posicionarmos. Temos medo de dizer não ao pecado. Temos medo muitas vezes do cancelamento. Temos medo de sermos rejeitados. De que adianta ter o mundo inteiro à nossa volta e perdermos a presença do Senhor? De que adianta o aplauso de uma grande multidão e a palavra do Senhor dizendo: aparta-te de mim, maldito, eu não te conheço. A coisa mais importante para mim e para você, meu irmão, é a aceitação do Senhor. Se não tivermos a aceitação do Senhor, nada mais vale a pena. Então, lembra-te, pois, de onde caístes. E aqui, arrependa-te. O arrependimento, meus irmãos, é justamente isso, essa mudança de comportamento, de mente, de atitude. O arrependimento não é remorso. Judas sentiu remorso por ter vendido Jesus por 30 moedas de prata, mas ele não se arrependeu a ponto de pedir perdão, de receber a graça do Senhor e viver uma nova vida. Pedro se arrependeu de ter negado Jesus. O próprio Senhor disse: antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar. E ele negou o Senhor, mas ele se arrependeu e foi um grande instrumento nas mãos do Senhor. Remorso e arrependimento têm uma grande diferença. Remorso produz uma tristeza segundo o homem, segundo a carne, e às vezes, meus irmãos, nós esquecemos rapidamente daquilo que às vezes nos gerou aquela tristeza, e se tivermos a oportunidade, cometemos o mesmo erro. Arrependimento não. Arrependimento muda a nossa vida. Arrependimento muda a nossa história. Arrependimento nos faz entender que não estamos ofendendo uns aos outros, mas estamos ofendendo ao Deus
que morreu pelos nossos pecados na cruz. O Deus que nos amou e nos amou até o fim. Então nós somos levados ao arrependimento. E ele diz: volta à prática das primeiras obras. Aqui, meus irmãos, ele não diz assim: lembra de onde você caiu e fica lá lembrando do seu pecado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cometi esse pecado, eu cometi aquele pecado. Não é isso não. Lembra quando você caiu, mas volta à prática das obras que você tinha antes de você cair. O chamado aqui, meus irmãos, é para um retorno àquela vida antes que algumas questões tivessem esfriado a nossa caminhada cristã. Eu não sei como você está nessa noite que você está me ouvindo aqui ou aí na sua casa, mas o chamado para mim e para você é esse. Lembra? Se arrepende e volte à prática das primeiras obras. E aqui tem, meus irmãos, também uma ameaça muito terrível: se não, venho contra ti e removerei o teu candeeiro. O candeeiro era a luz da igreja, era a iluminação da igreja, e essa luz representa o próprio Cristo. Não existe nada mais terrível para mim e para você do que uma vida sem Cristo, do que uma vida sem a luz do Senhor. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que tem mais valor para você? O que tem mais valor para nós? A presença de Deus ou as coisas que esse mundo oferece? Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta, porque senão essa luz que está em ti será tirada. E aí ele conclui, voltando ao mesmo assunto que já estava sendo tratado lá: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Diz que esses nicolaítas aqui eram um grupo também que se infiltrou na igreja, e era aquele grupo do nada a ver, não tem problema, vivendo num contexto de sensualidade, de pecado, de prostituição. Era aquele grupo que dizia: você pode experimentar um pouco do mundo e um pouco da igreja, você não precisa ser tão radical assim com as coisas, não tem nada a ver. E esses nicolaítas aqui são tratados como aqueles que eram odiados pela igreja e odiados pelo Senhor. Nós precisamos ter ódio também pelo pecado, por aquilo que ofende o nosso Deus. E termina com a expressão que dá título a esta série de sermões: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. O vencedor aqui, meus irmãos, é aquele que ouviu o chamado da palavra, é aquele que se lembrou de onde caiu, é aquele que se arrependeu e é aquele que voltou à prática das primeiras obras. É aquele que pôs a sua casa em ordem e voltou a viver uma vida de santidade, comunhão, temor e reverência diante do Senhor. O vencedor aqui é aquele que ouvirá no último dia o Senhor dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo eterno. O vencedor aqui é aquele que terá acesso à árvore da vida, a árvore que foi bloqueada quando Adão e Eva transgrediram, pecaram, foram expulsos do paraíso. Em Cristo nós temos acesso à árvore da vida, a vida eterna. Éfeso, um chamado ao arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Que Deus ajude a mim e você, para que cada dia nós possamos refletir sobre a nossa vida. Nenhum de nós, meus irmãos, está livre de falhar, de pecar, de errar. Tem um ditado que diz: errar é humano, permanecer no erro é falta de inteligência, para não dizer burrice, porque às vezes o pessoal pode se sentir ofendido, né? Permanecer no erro é falta de inteligência, de temor, de reverência ao Senhor. Que Deus ajude a mim e a você, para que nós possamos voltar às práticas
das primeiras obras. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e sabemos, ó Deus, que como homens falhos que somos, sujeitos ao erro, sujeitos ao pecado, se não for a graça do Senhor conosco, Pai, nós estamos perdidos. Vivemos dias difíceis, vivemos dias também como Tua igreja, que estamos sujeitos a muitas contaminações, muitos convites, muitos caminhos, há caminhos que parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Nos livra desse mal, Senhor. Não nos deixe ser uma igreja que sabe falar de Bíblia, que sabe discutir doutrina, que se orgulha de ser uma igreja reformada, mas uma igreja que não tem fervor no coração, uma igreja que não vive na prática. Não nos deixe ser bons de discursos e miseráveis na prática. Ajude a mim e aos meus irmãos, para que a Tua palavra possa de fato e de verdade ser transformadora na nossa vida. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia.